Então, gente, essa disciplina é mais teórica. Eu até esqueci, viu? Semana passada eu estava um pouco apertado com outras coisas. Eu esqueci de perguntar a vocês o que o professor passou para vocês. Nada. Ótimo, ótima resposta, Ana. Obrigada. Nossa primeira aula é hoje. Então, eu assim, hoje que eu pus a mão na minha testa, falei, não, devia ter perguntado aos meninos o que o professor passou, mas aí eu comecei minha aula eu montei do zero, a apostila eu montei do zero, assim, o início da ementa mesmo, e depois eu pensei, o que o professor falou, eu posso repetir e fica assim, os meninos assimilam melhor. Bem, essa matéria, como eu disse, é uma matéria teórica, diferente um pouco do que a gente trabalhou o semestre passado, que foram mais os cálculos, é uma matéria teórica. Então, as nossas aulas é apenas na terça-feira, nos dois primeiros horários. Os dois últimos, vocês têm aula com quem? Rafael, gestão. Rafael? Gestão de Tá. manutenção. Então, quem que é cliente que entrou aí? Não sei, Então, professora. eu estava pensando aqui e já deixar agendado o exercício para não acumular muito conteúdo, porque é uma matéria teórica e provavelmente para fazer exercício vão ter que ler um pouco, né? Diferente da questão dos cálculos, ficam fácil aplicar os cálculos, ficam fácil lembrar, então eu queria marcar o exercício para o dia. Hoje, nossa primeira aula 25, estou olhando quarta-feira, então depois temos primeiro, 8. Marcar uma atividade avaliativa para o dia 15, pode ser? Nada pesado, nada que mata. Pode ser, gente? Para mim, pode. Professor, repete a data aí que deu para copiar, não. Quem falou está muito baixinho. Professor. Tá me ouvindo agora? Oi, Mir, não é? Isso. Eu vou até aumentar um pouco o meu volume. Eu vou repetir a data que eu falei é 10. Vamos ver, confirmar aqui em setembro, porque setembro, 10 não, 8. Desculpa. Dia 8. Ok. Ou dia 15, o que Ok. vocês preferem? Para mim, tanto faz. Vamos Aí deixar. dia 8 mesmo. Pode falar? Vou ver como é que eu tô na minha escala aqui, se eu tô de folga, se eu tô trabalhando. Ok. Solta lá no grupo, professora, aí acho que fica mais fácil, não? Não, tá, eu estou combinando assim, mas eu não tinha escrito nem nada, não. Então, eu tinha falado dia 10, mas eu confundi com a quinta-feira. É dia 8. Vamos deixar para o dia 15, então? Vamos. Dia 15 fica no meio do mês, fica melhor. Dia 15, então, 15/9, depois, ao final da aula, eu escrevo lá no grupo, Beleza. tá? Então, vamos falar aqui um pouco sobre organização e normas. É um conteúdo que fala sobre a organização das empresas e as normas de uma empresa. Uma empresa, para prestar algum serviço ou oferecer algum produto, ela precisa de uma organização dentro da sua estrutura, não só da sua estrutura física, mas no modo de trabalho.
E também tem algumas normas de trabalho também, para chegar numa excelência de um produto de qualidade, um serviço de qualidade. Mas o que é organização? Quem pode responder? A Ana Luísa pode responder para nós? Organização significa ato ou efeito de organizar. Ah, mas não quero que você leia, não. Eu quero que você fale assim, você é organizada? Sou, bastante. Mas organização é o efeito de organizar, é colocar em ordem. Mas a questão de organização é um ponto de vista. Talvez eu me ache organizada dentro da minha bagunça e a outra pessoa me acha desorganizada, né? Sim. Mas, aos olhos de uma empresa, a organização também é sinônimo de método, o método de trabalho, como se trabalha, como se realiza a tarefa, tá? Também o ato de organizar, o efeito de organizar, é pôr em ordem, tá? E as normas, o conceito de normas que nós temos são as regras, os regulamentos, todo o procedimento que envolve. Desde que nós nascemos até a hora da nossa morte, tem as regras e os regulamentos. Por exemplo, ao nascer, o indivíduo já precisa ter um nome e hoje, quando se registra, já tem o CPF. Esse código CPF é um documento que é único, é de cada um. Então, já é uma norma, é uma regra. E para enterrar a pessoa quando está falecida, sem a certidão de óbito não se enterra. Não, é uma declaração que a pessoa realmente morreu. Então, falando um pouco do surgimento da questão desses conceitos de organização e normas, a gente tem que voltar um pouco no passado e ver o que a gente já estudou na história e na geografia, como que surgiram as primeiras indústrias. Porque essas orientações de organização e norma é voltado para as empresas e as indústrias. Então, as primeiras empresas, as primeiras fábricas, elas surgiram após a Revolução Industrial, que aconteceu lá no século XVIII, início do século XIX, que começou quando surgiram as primeiras máquinas. Eu sei que fica um pouco entediante, mas eu estou falando o que está escrito na apostila sem ler, tá? E alguma coisa ou outra eu vou mostrando na apostila que tá. Isso aqui está bem aqui no início, falando aqui do surgimento da organização como ciência, que fala da máquina a vapor, que é a máquina que foi adaptada. Antes da Revolução Industrial, antes de ter indústria, a fábrica, tudo era muito artesanal, tudo era realizado pelas mãos. As pessoas tinham um pedaço de terra, plantavam, cuidavam da terra, faziam a colheita e sobreviviam com tudo que plantava. Então, a partir do surgimento, como aconteceu da parte do surgimento das empresas, das indústrias, das fábricas na época, com a Revolução Industrial, o surgimento de fábricas, pessoas, as empresas eram muito pequenas na época, a característica era bem familiar, onde todo mundo fazia todas as atividades. Por exemplo, na roça, as famílias eram mais numerosas e todos os membros da família ajudavam no serviço. E não tinha uma divisão assim, você vai ser especialista em ordenhar as vacas, você é especialista em plantar. Não, todos faziam todas as funções.
Então, tudo era realizado de modo manufaturado, ou seja, é um modo que a manufatura é realizar algo com as próprias mãos. Então, entre 1760 e 1860, a Revolução Industrial surgiu na Inglaterra e depois se expandiu pela Europa e começou as primeiras indústrias, as primeiras fábricas foi de tecido. Muitas pessoas que trabalhavam no campo, elas trabalhavam na lavoura, vieram para as cidades para trabalhar nas fábricas. Isso surgiu com o desenvolvimento da máquina a vapor. Vocês lembram da potência? Potência elétrica? Sim. Qual que é a unidade de potência? CV. CV, Ou isso. HP. HP. E uma mais famosa aí? O chuveiro, a lâmpada, como que a gente fala aí? O chuveiro, quantos? Watts. Watts, muito bem. Porque o James Watt, ele descobriu a máquina a vapor e ele também, quem falou o CV aí da potência, a unidade da potência, ele também criou essa unidade. Porque essa unidade de potência era um marketing que ele utilizava para divulgar sua máquina a vapor. Que ele substituiu a tração dos animais, foi o Valnei que falou, a tração dos cavalos, da força animal, pela força das máquinas. Então, ele utilizava dessa unidade CV para fazer um marketing do seu produto. Então, as primeiras fábricas foram da indústria têxtil. Então, como as pessoas foram mudando o comportamento da sociedade, tudo isso influenciou na sociedade que nós temos hoje, que as pessoas deixaram de trabalhar no campo e passaram a trabalhar nas fábricas. Esse comportamento das pessoas irem trabalhar nas fábricas, elas preferiam morar próximos à fábrica, né? Não tinha transporte, as pessoas às vezes não tinham como se locomover, preferiam morar perto do trabalho. Então, ao sair do campo para ir para a região onde está a fábrica, onde originou as vilas, né? As cidades, aconteceu uma coisa que nós já vimos na geografia e na história, que é o êxodo rural, né? Todo mundo já viu falar do êxodo rural, estudou na escola. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um minuto aqui, que eu vou dar uma pausa aqui no... Então, voltando aqui, vocês estão me ouvindo? Positivo. Sim. Positivo operante. Então, essa mudança de comportamento que as pessoas foram mudando para ficar próximas às fábricas, aonde que eles estavam trabalhando. E daí foram surgindo as cidades. Igual muitas cidades surgiram a partir disso. Essa questão, quando a pessoa sai da área rural e vem para a cidade trabalhar, falta os trabalhadores na área rural, né? E acontece um desabastecimento de alimentos. O que acontece? A partir disso, quando as pessoas começam a trabalhar nas empresas, acontece o que a gente vê hoje. O trabalhador, as pessoas começaram a vender sua força de trabalho por um salário. É tudo que nós fazemos hoje. Vender as nossas horas, alguns vendem a força de trabalho, outros vendem o conhecimento por um salário. Mas na época o salário, né, era extremamente baixo, muitas horas de trabalho sem qualquer direito.
Ao longo da história, a gente sabe que os direitos trabalhistas foram alcançados, porém, com a nova legislação, alguns direitos a gente não foi perdido, mas foi modificado, né? Infelizmente. Aí, quando o trabalhador estava na fábrica, ele se dedicava a uma ou mais tarefas, ele ficava entre uma ou mais tarefas, a sua divisão de trabalho, ao contrário de trabalhar na zona rural, que ele exercia várias funções. Por exemplo, quem planta? Primeiro tem que preparar a terra, né? Arar a terra, planta, cuida da plantação e depois colhe. Já ele na fábrica, ele fazia uma ou mais tarefas. Então, com essa nova fase de ter os trabalhos na zona rural e com as fábricas surgindo, foi um começo de um sistema atual e presente hoje no nosso dia a dia. Porque começou uns dependendo dos outros. O comércio expandiu e o dinheiro se tornou o centro. O dinheiro passou a ser o centro do mundo e o avanço do capitalismo que a gente está aqui hoje. Com o aumento das fábricas, os proprietários das fábricas começaram a ter um lucro. Esse lucro foi investido em linhas férreas para escoar a produção e começou o trabalhador com baixo salário sendo explorado e o dono das fábricas, né, os donos, com a maior parte do lucro. Começando aí a desigualdade social e o capitalismo em alta. Pois é, com esse aumento da demanda, o produto, aumento também do produto, a necessidade daquele produto, alguns questionamentos, os donos das fábricas foram se fazendo. Como aumentar essa demanda? A questão também que eles foram se questionando aqui. Quantas horas diárias o trabalhador pode trabalhar? A questão, quantas máquinas? Como eu posso melhorar a qualidade do meu produto? E também a questão que faz parte, né? Como administrar a minha empresa. Aí essas discussões, esses questionamentos, surgiram alguns especialistas na organização das empresas. Pessoas que, na época, e até hoje tem pessoas que se dedicam a estudar a organização com o objetivo de tornar a empresa, a fábrica, mais eficiente e alcançar melhores resultados. E hoje a gente vê, as empresas querem produzir mais com menos custos, sempre mais com menos custo. Hoje, mais com menos, quer produzir mais com menos custo, menos mão de obra, né? O trabalho, na época, era desumano porque era 18 horas de trabalho por dia,
As crianças também trabalhavam de 14 a 16 horas, e quando as crianças, né, dormiam, os capatazes iam lá e judiavam das crianças. Mas é uma beleza para sentar, né, Sandra? Essas questões da atividade fixação 1, vou deixar vocês resolverem depois e vou ver se eu vou dar avaliá-las para vocês, tá? Ok. Ok. Quem está com o microfone ligado aí? Que eu estou escutando falando de máscara. Então, nós vamos falar agora dos precursores as pessoas que pesquisavam a respeito das organizações, das empresas, das fábricas. Só arrumar aqui que meu desenho está aqui, ó. Então, nessa época, quando surgiu as fábricas, no final do século XIX, já tinha, em 1903, mais ou menos, surgiu, já tinha eletricidade alternada, porque eletricidade contínua, que de Thomas Edison, não atendia a grandes distâncias, e depois Nikola Tesla descobriu a tensão alternada. Então, as fábricas estavam usufruindo de energia elétrica. Houve uma grande expansão das fábricas, de tecnologia para a época. Algumas invenções foram sendo desenvolvidas a partir disso. Então, os precursores das organizações começou com Frederick Sloan Taylor, é mais conhecido como Taylor. A gente tem também o Fayol e temos também o Ford, Henry Ford. Então, cada um tinha um pensamento, uma ideia para desenvolver as empresas, ou seja, atender a necessidade de expansão de quantidade de produtos e também o aperfeiçoamento desse trabalho para gerar uma excelência desse produto. Aí eu vou falar das características de cada um. Por exemplo, o Taylor, que era um norte-americano, as características de trabalho dele é mais científico, ou seja, ele ficava pesquisando mais a respeito. Mas ele baseava em quê? Em planejamento. Antes de executar, tinha que se planejar. Quem que deveria planejar? A gerência, a gestão daquela fábrica. Então, a gerência planejava, e a equipe tinha uma equipe de colaboradores, ou seja, os trabalhadores que executavam. Então, tinha uma certa divisão. Quem manda, gerência, e quem obedece, que são os subordinados, que são os colaboradores. Ele tinha uma outra característica, que ele controlava o ritmo de trabalho, e tinha essa visão, um ritmo contínuo aumentava os lucros. E também ele cronometrava, né? Ele marcava o tempo de trabalho de cada trabalhador. Ele tinha uma visão que algumas literaturas
que o trabalhador era um mero executor de tarefa. Só uma peça dessa estrutura. Então, a peça que executava. Já o Fayol, ele aprimorou, ele também era um engenheiro administrador. Eu não falei, mas assim, dá tempo de falar que essa matéria já é uma matéria mais voltada para administração. Então, o Henri Fayol é de Istambul. Istambul é na Turquia, a capital da Turquia. Minto, não posso estar falando errado. Pode ser Istambul, uma cidade, né? Mas sei que é na Turquia. É na Turquia mesmo. É a capital? É. Ah, bom que você me salvou, porque eu sei que Istambul é na Turquia, mas depois eu fiquei na dúvida se era a capital. Ah, tá. Ô, gente, olha, estou naquela fase de 9 minutos. Quando acabar meu tempo, ou faltar 2 minutos, eu vou fechar a sala e nós voltamos lá no link no grupo e voltamos para a sala que eu continuo as explicações. Ok? Isso. Beleza. Sim, Ok, beleza. beleza. Então, ele pegou a teoria do Henry, perdão, ele é Henry, pegou a teoria do Taylor, e o que ele fez com a teoria do Taylor? Ele aprimorou. Os estudos dele analisavam os processos de cima para baixo. Quem que está lá na empresa no topo? Sempre é a gerência, a parte de gestão. E na parte baixa, no chão de fábrica, sempre estão os colaboradores, os trabalhadores. Então, ele analisava sempre a administração, a organização da fábrica de cima para baixo. Então, ele pensava, a teoria dele falava que a parte administrativa deve ocorrer em todos os setores, desde lá da gerência até na parte dos trabalhadores, tem que ter uma administração. E agora, a gente vai falar um pouco eu não vou especificar muito desses conceitos, não, porque é mesmo para a gente saber de onde que veio os conceitos iniciais, quem pesquisou. Eu vou falar um pouco do Henry Ford. O Henry Ford, ele é um norte-americano, que ele é famosíssimo. Ele é o dono da marca da Ford, dos carros. Que carro da Ford, assim, todo mundo sabe o que é quando fala, né? Então, ele iniciou o tipo de trabalho repetitivo. Então, ele foi um grande empresário, um grande empreendedor. Ele que colocou a pessoa a executar apenas uma atividade, ele fazia a mesma atividade horas e horas. Então, o trabalho dele era realizado em série, criou um ritmo de trabalho, porém, ele pagava-se bem pelo dia, mas o trabalhador não tinha vínculo empregatício. Ele pagava-se bem para fidelizar o trabalhador, porém, ele não fidelizava o vínculo empregatício, igual a gente tem. Hoje eu trabalho aqui nessa empresa e amanhã continuarei trabalhando. Ele não tinha esse vínculo. Mas o modo dele pensar era diferente das outras empresas, porque ele pagava-se bem o trabalhador para que, fora da empresa, ele consumisse, né, comprava os produtos da sua empresa. Eu não coloquei tipo aqui, assim, não. né? Oi. Professor, é tipo assim que vamos supor,
o dinheiro que ele pagasse for funcionário, basicamente é retornar para ele depois. Essa ideia. É essa ideia mesmo. É, Então, essa era a ideia dele. Eu não sei se vocês sabem, o pessoal quando trabalha na Fiat, na montadora, na fábrica, o trabalhador tem um desconto para comprar o carro, né? Quem trabalha na Fiat tem um desconto. Eu não sei agora, antes era um descontão. Não sei agora nos tempos atuais. Mas por quê? Era interesse da empresa que o funcionário comprasse o carro da empresa, comprasse de outra marca. é verdade. Né? Agora, gente, vou fechar aqui a sala que eu vou mudar um pouco. Vou continuar no mesmo assunto, mas eu vou começar. Vou fechar aqui a sala e nós vamos voltar no mesmo link, tá? Tá certo. Ok. Tá certo.